jogar para frente. Me Eu dá acho que só- aí entra o treinador. Zé. Oi, pode falar. Não, desculpa, te Fala, cortei Dani. sem querer. Não, só me dá uma ajuda aqui, porque eu tinha perguntado se a pressão estava do lado do Renato. Se era o jogo para ele mostrar serviço. E aí já estão falando que agora a pressão Não tá tá. do lado do Abel, é isso? Então tá. ele é mais A difícil. pressão- O Renato tem que fazer o quê, A então? Só pressão- esquecer o adversário e colocar o time dele em campo? Claro, A pressão definitivamente não está sobre o Renato, Dani, a meu ver. A única coisa Lógico que eu que não. discordo um pouquinho do Facinca. Facinca diz que esse Palmeiras não está preparado para duelar, para encarar, para superar equipes de potencial igual ou de potencial Não, não é que ele não tá, Aí eu Pedrão, discordo ele um pouco. sente o golpe. Diga. Mas ele já Não é que ele não tá preparado, mas preparo ele tem. É um Mas ele, estilo, por isso que eu falo que é um fator de cabeça. Ele já superou. Não é. E aí eu vou mais pro lado é o do Zé, estilo não é do só a Palmeiras. cabeça, não. Eu acho que não é só a cabeça, não. É como você pensa o jogo. E aí eu acho que é o seguinte, ele já superou. A gente passou aqui, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas, a gente passou aqui aquele intervalo entre a definição do confronto e o Palmeiras e São Paulo. A gente passou aqui dizendo que esse time do Palmeiras não encaixava contra o São Paulo do Crespo, que esse time do Palmeiras ia ter talvez uma decepção, que ia tropeçar. E esse mesmo time, desse mesmo treinador, essa mesma pessoa que a gente está falando em pressão, mostrou que ele tinha algum repertório ali. Não por acaso ele superou. Não superou por sorte. Teve mérito no confronto. Sim, Teve claro que mérito teve, no confronto. óbvio. Então não acho que é absolutamente um time que está, sabe, jogado ali à sorte, ao psicológico, que não consegue encarar ninguém de igual para igual. Acho que às vezes, pelo momento, a gente esquece quem é esse Palmeiras. Eu não me surpreendo mais com uma boa atuação, com uma intenção de jogo alterada, modificada, trazendo algo novo do que a gente não está acostumado a esse Palmeiras. E aí você pode acontecer isso contra o Flamengo, contra o Atlético, como aconteceu contra o São Paulo. Então, não acho que é também uma terra arrasada. Eu acho que o momento, ele tem uma pressão, se é que a gente pode chamar assim, maior sobre o Abel. O Renato está à vontade. Ele quer ganhar, ele quer ampliar a sequência, ele quer chegar bem na semi da Libertadores. Agora, não é exatamente que ele está pressionado para esse duelo. Inclusive, Não, até malandro porque o time que dele é, joga mais. ainda vai ter um salvoconduto de falar, mas eu não treinei com a Arrascaeta, eu não treinei com o Gabriel, o Everton estava fora, entendeu? Ainda vai ter o salvoconduto de que ele Mas não os caras conseguiu chegam e treinar com jogam, as peças Pedrão. que queria. Não, tudo bem, eu estou dizendo só tá se algo entendendo? não encaixar, porque vai ser cobrado. A gente vai sentar aqui na segunda-feira da semana que vem para falar quem evoluiu mais, quem aproveitou as 2 semanas, quem não sei o quê. O Atlético não consegue aproveitar. O Palmeiras está sem as peças. O Flamengo está sem a turma da seleção. Então, assim, ele ainda consegue bater nessa tecla, então não tem exatamente uma pressão para mostrar algo. Acho que é uma pressão normal de quem é o treinador do Flamengo, que tem que se provar a todo momento, mas eu acho que tem um cenário talvez um pouco Pedro. acima ali pro Abel, respondendo a pergunta da Dani. Mas fala, Facinca. Tá, então, No que eu não Facincani, o apego em resultado desse jogo serve pro Renato como um termômetro pro restante da temporada? Então, Não. pra gente mudar o foco? Porque é isso. Não. Ele é questionado o tempo todo em todo o jogo. E aí ele vence do adversário, que é o adversário que se espera um jogo duro. Isso muda o quê? Ele ganhar ou perder essa partida, então? Não muda nada pro Renato. Zero. Não é O que vai possível. mudar pro Renato é se ele não ganhar Libertadores. Entenda acho- uma coisa, pro torcedor do Flamengo o termômetro chama-se Libertadores. A Libertadores Ó. vai decidir a temporada do Flamengo. Ponto. E pro Palmeiras, ele tem colocado essa pressão excessiva em jogos contra o Flamengo, nessa tentativa de se mostrar o melhor time, eu sou o mais rico, eu sou o maior, o meu time é mais bem montado e tarará. Essa rivalidade foi criada muito também por causa do Palmeiras. Ele, Palmeiras, em muitos momentos, se coloca nessa pressão de ser o melhor, de ser isso, de ser aquilo, aí a piada, aí ele cai na pilha de não ter mundial. E essas coisas pesam pro torcedor do Palmeiras, por mais que vocês tentem entender que não, mas Não, pesa. pro torcedor Esse sim, tipo de mas tô pressão o falando pro Palmeiras time, leva pro pra time dentro não. de campo em muitos momentos, leva, e ele se complica. Facincani, desculpa, Leva, Zé, Facincani. Zé, Não leva, 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 Zé, Não, você leva. tá confundindo, Além de estilo, não. tem muito Você tá além, confundindo, leva. não, O Palmeiras você tá é um con- time não. que, enquanto ele não souber trabalhar Não. essa frieza nesses momentos de separar a pressão externa para aquilo dentro de campo, enquanto ele não conseguir, Não, ele vai então sempre ter uma aí, dificuldade então- a mais. então, e aí principalmente você- contra essas... O Palmeiras, por exemplo, entra contra o Flamengo assim, contra o São Paulo entrava dessa forma. E vou te contar uma coisa, Zé, eu não vejo, nossa, esse mérito todo, o Palmeiras encaixou o jogo. Maravilha, foi um baita jogo contra o São Paulo. Mas o Palmeiras
nesse período recente, ele sempre teve favoritismo diante do São Paulo porque ele tem mais elenco, ele tem mais estrutura, ele tem um monte de situação em que ele tinha que já ter vencido o São Paulo em outras oportunidades. Ô Facinca, você Então, mesmo assim, falou há 5 minutos atrás que camisa não ganha jogo, que não faz nada. Por que eu tenho jogadores citas por conta da qualidade dos jogadores? Perdem. Porque nós estamos falando de seres humanos. Eu não acho que os jogadores do Palmeiras sintam, vou jogar contra o Flamengo. Pelo contrário, eles têm um poder de concentração maior, porque vão jogar justamente contra o Flamengo. O jogador, quando entra contra o Flamengo, contra o Palmeiras, quer jogar esse tipo de jogo. Existe uma máxima dentro do vestiário que, assim, faz 9 jogos que quanto mais é mais importante o jogo, mais eu quero aparecer. Agora, existe uma outra coisa. Precisa colocar na cabeça do treinador que existe a possibilidade do Palmeiras jogar mais, de formas diferentes. Tentar liberar um pouco mais os jogadores. Mas isso já está mais que provado que o Abel não vai fazer, porque o Abel tem um estilo de jogo, tem uma forma de pensar o jogo, ele ganhou Libertadores, ele ganhou os títulos que ele ganhou dessa forma, ele não vai mudar. Ele vai se moldar ao adversário, mas dentro daquilo que ele pensa futebol. É diferente, por exemplo, se nós tivéssemos o Renato no Palmeiras, esse Palmeiras jogaria diferente. Se nós tivéssemos o Jorge Jesus no Palmeiras, esse Palmeiras jogaria diferente. Agora, eu não vejo que o Palmeiras sente o jogo contra o Flamengo. Eu não acho isso. Eu acho que é muito por conta daquilo que o treinador prepara para esses jogadores jogarem. Contra o Palmeiras, por exemplo, contra o São Paulo. O Palmeiras sentiu. Não. O time adversário do São Paulo também tem bons jogadores. E aquela história. Você joga, você tem os enfrentamentos. Então, quer dizer, se o São Paulo... A pressão, ela é maior do que mas aí o que eu quero chegar é o seguinte, Facinca, que você desmerece, quando você fala que o Palmeiras sente deixa... Não, estou desmerecendo, Zé. Deixa eu terminar de falar. Quando você fala que o Palmeiras sente contra o São Paulo... Não, aí você desmerece um pouco o trabalho das pessoas que estão do outro lado. Não dá para você... Não, porque a impressão que dá quando você fala que o Palmeiras sente é que o Palmeiras já entra derrotado. O Palmeiras não entra derrotado. Zé, não é isso, Zé, não é entra derrotado. Então não ele sente. Ele se coloca uma pressão maior em muitos momentos do que o jogo até necessita ou do que a própria situação. Então é diferente. Isso aí não é demérito a ninguém, Zé, não é demérito a ninguém. Mas aí é diferente. O fato de você... Sim, o mas fato aí de dentro de campo você falou entrar... antes. Ô Zé, não falei nada disso, Zé. O fato de dentro de campo você entrar em muitos momentos se colocando uma pressão, mais nervoso, mais isso, não quer dizer que o outro time não tenha capacidade. Ao contrário, o outro time tá na dele. Não, mas eu te pergunto, é o Palmeiras que às vezes se coloca numa rotação maior. O Palmeiras às vezes se coloca numa rotação maior 2, 3 vezes do que o jogo necessita e acaba se complicando por isso também. Além de um adversário bom, além de um adversário bem treinado. Você também precisa ter a frieza para decidir. E muitas vezes eu não vejo isso no Palmeiras nesses jogos maiores. Ele acaba bugando um pouco. Não há encaixe. Contra o Fortaleza em casa e contra o Cuiabá em casa. O Palmeiras ia jogar confortável? O Palmeiras ia jogar confortável contra o Fortaleza em casa e contra o Cuiabá, que estava brigando para não cair? Perdeu os dois. Sim, perdeu os dois. Então não tem essa de pressão. Porque o time tranquilão para jogar contra o Fortaleza tomou a tunda. Foi jogar contra o Cuiabá, tomou outra tunda jogando em casa. Pascoal. Não tem isso. A pressão da liderança estava lá do Atlético. Tô ganhando. Não tem isso. Facinca, não tem isso. Desculpa, não tem. Facinca, se for pra jogar, mas tem a pressão da liderança, tem a pressão disso, tem a pressão daquilo. A pressão tem pra todo mundo. Todo dia, gente, olha aqui, pressão vai ter pra qualquer lado. Quando a gente tá falando de Série A de Campeonato Brasileiro e a gente tá falando dos times que estão brigando pelo título. Então a pressão é normal, ela faz parte do jogo, né? Agora, o Pedro tocou num ponto aí interessante, que é o Renato que a gente tá acostumado a ver, né? O Renato que a gente tá acostumado a ver na entrevista, que pega ali o que ele tem de positivo para usar também pro lado dele. E aí o Pedro toca no Arrascaeta. Eu queria falar um pouco